Noite, Luciana. Boa noite, Kleber, que está aí no nosso backstage. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando pela internet e também vocês que estão presentes aí no Centro Espírita Amigos Fraternos, que hoje cedia a nossa USE Municipal de Ourinhos. É uma grande alegria estar com vocês e também podermos conversar sobre esse tema tão especial que tem nos trazido ensinamentos e reflexões ao longo dos séculos, que são as parábolas de Jesus. Escolhemos a parábola dos trabalhadores da vinha, que é uma parábola que somente foi narrada pelo evangelista Mateus. Nós, não raro, encontramos algumas parábolas contadas pelos 3 evangelistas nos evangelhos sinóticos. Mas esta parábola da vinha, ela é uma parábola que somente foi narrada por Mateus. O Evangelho de Mateus, como nós sabemos, ele é chamado o Evangelho dos Excluídos. Então ele traz narrativas muito interessantes. E a parábola dos trabalhadores da vinha, que eu vou pedir licença para ler pela beleza do seu texto. Ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservaram na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram-lhe eles: é que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros,
e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Esta belíssima parábola está lá no capítulo 20, no versículo de 1 a 16, como nós já dissemos no Evangelho de Mateus. Há muitos aspectos sobre os quais nós podemos analisar e refletir sobre a parábola. Como nós já sabemos, ao se referir ao trabalhador da vinha, a esse campo a cultivar, Jesus está falando tanto no mundo quanto na vinha do nosso coração. Campo que é a nossa alma e o quanto há de trabalho a ser cultivado neste campo que Deus nos deu para plantar, fazer florescer e colher os frutos do bem. O Senhor da vinha, é claro, é o Criador. E aquele que cuida da vinha é Jesus. Muito bem. Se nós olharmos, primeiramente, para o mundo como sendo a vinha, nós já vamos encontrar nesta palavra, e é claro que o meu olhar ele já é treinado para isso, porque como formadora de líderes, como trabalhadora e multiplicadora da área de lideranças, vejo aqui uma ação de liderança, que se presta muito a todos os líderes. Quando a gente diz todos os líderes, nós estamos praticamente colocando nesta categoria todas as pessoas. Porque liderança é influência, exercer influência. E quem de nós não exerce influência? Se nós somos pais, mães, exercemos influência sobre os nossos filhos. Se nós somos amigos, influenciamos os nossos amigos. Se nós somos professores, influenciamos os nossos alunos, influenciamos os nossos colegas. Somos lideranças espíritas, influenciamos as nossas equipes. Somos líderes comunitários, influenciamos as comunidades. Então, liderança é, sobretudo, influência. E é claro que alguns líderes, eles têm essa influência de uma forma, ou de uma maneira formal, e há líderes que têm a liderança informal. Mas, na verdade, todos nós podemos influenciar para o bem. Então, a gente vê esta figura que sai a assalariar trabalhadores numa posição de liderança. Tanto que na parábola, Jesus diz que ele é semelhante a um pai de família. O pai de família é aquele que exerce a liderança familiar. Ao tempo de Jesus, hoje nós temos a liderança familiar exercida tanto pelo pai, quanto pela mãe, quanto por aqueles que assumem esta condição de liderar uma família. Mas a parábola traz isso. É um líder buscando pessoas para o trabalho. Então, para nós espíritas, aqui já tem uma reflexão. Normalmente, nós nos queixamos bastante que nós temos escassez de trabalhadores. Que nas nossas fileiras nós temos uma seara grande, temos poucos trabalhadores, repetindo de uma forma incompleta o que está no Evangelho. O Evangelho diz: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que vos mande trabalhadores. Muito bem. Como nós temos buscado trabalhadores para esta vinha que nós temos o dever de cuidar para o Senhor da vinha,
que é o nosso Pai. Nós saímos na primeira hora para assalariar trabalhadores, saímos na terceira, saímos na sexta e na nona, saímos na 11ª hora, ou a gente fundou, vou dar um exemplo, fundou o centro espírita, juntou um grupo de pessoas e pronto. Quem quiser chegar, que chegue, quem quiser vir, que venha, mas nunca mais saímos nas demais horas de vida dessa instituição para buscar trabalhadores. O que é sair para buscar? É ter um olhar atento para formular convites, para treinar pessoas, para desenvolver habilidades, para formar novos líderes. Isto é um dever de quem lidera. Um dever que Jesus ensinou nesta parábola. Vejam que esse pai de família, ele não descansa. Ele está sempre em busca de novos trabalhadores. E ele vai buscando trabalhadores em vários lugares. Trabalhadores com inúmeras características. E vai acenando para esses trabalhadores com a possibilidade de receberem algo em troca do trabalho. Que depois nós vamos falar sobre isso. Mas fica esta primeira reflexão. Como é que nós temos tratado as nossas vinhas, as nossas células de trabalho? Nós temos buscado trabalhadores em todas as horas? Agora, se nós olharmos a vinha como o nosso coração, porque a parábola está falando no reino dos céus, e Jesus, ele ensinou através de muitas, inúmeras parábolas, o que era o reino dos céus. A parábola dos trabalhadores da última hora é só mais uma, para nos dizer que o reino dos céus está dentro de nós, que ele não vem com sinais exteriores, mas que ele está dentro de nós. Então, aí nós podemos fazer uma outra reflexão. Se o reino dos céus está dentro de nós, como é que nós temos trabalhado a nossa vinha interior? Porque Jesus, ele tem nos chamado em todas as horas das nossas existências e da atual existência para trabalhar na vinha do Senhor, para edificar o reino nos nossos corações. Nós temos atendido este chamado? Como é que esse chamado se dá? Ele se dá de várias maneiras. Jesus nos desafia a crescermos através das lutas, das dificuldades, das ofertas de trabalho, quer seja profissional, quer seja o trabalho voluntário. Por vezes, nós somos convidados a crescer através de uma enfermidade, em nós ou em um familiar querido. Por vezes, o convite para o trabalho na vinha interior vem através de uma crise financeira. O convite veio através de uma pandemia,
que dizimou milhares de vidas e que nos deixou aqui ainda. Então, é extremamente importante que nós aprendamos a verificar naquilo que nos chega os convites do Cristo para o trabalho na nossa vinha interior. E por vezes nós interpretamos esses convites que nos sejam como desgraça, como coisas que são injustas para conosco. E por vezes não ajustamos o salário e não vamos para a vinha. É uma hora muito grave essa que a humanidade passa. E que o mestre precisa de vinhas carregadas de frutos do bem, para que isto seja distribuído com essa humanidade sedenta, faminta de valores morais. Então, sim, é aquele instante em que nós precisamos ir para a vinha interior, cultivarmos o solo dos nossos corações, desenvolvendo nele hábitos e virtudes. A virtude da humildade, da paciência, da honestidade, do altruísmo, do compromisso, do respeito às diferenças, da verdade, todas essas virtudes que são, na verdade, o grande conjunto do caráter do homem de bem. Isto se adquire com o trabalho na vinha interior. E Jesus vai sempre nos chamar, nos cooptar para esse trabalho. Ele vem fazendo isto ao longo das nossas vidas sucessivas. E é claro que há momentos que nós aceitamos o chamado e há momentos que nós recusamos. Então, quanto mais vezes nós percebermos esses convites e aceitarmos, mais depressa nós elaboramos o reino dentro de nós. E elaborando o reino dentro dos nossos corações, nós lideraremos verdadeiramente o mundo da regeneração, porque estaremos aptos a distribuir no entorno esses recursos que nós sedimentamos. Então, duas reflexões: o trabalho na vinha exterior e o trabalho na vinha interior. E nós podíamos falar sobre esse denário. Esta é uma parábola de significado profundo, porque ela parece às avessas de tudo aquilo que nós, administradores, entendemos sobre salário, sobre pagamento. Porque aqueles que trabalham menos recebem o mesmo. Aqueles que chegam e enfrentam o sol, o rigor do dia, chega lá no final do dia, recebem o mesmo valor. Se nós olharmos pelos nossos paradigmas humanos e materialistas, essa parábola parece a parábola da injustiça. Mas o que nós estamos tratando nessa parábola são valores que não se mensuram pelo materialismo. Nós estamos falando de valores morais. Quando se fala da vinha interior, nós estamos falando do caráter e do estado de felicidade que a vivência das virtudes nos trazem.
O que é a virtude, senão o cumprimento da lei divina ou natural? Daquela lei que Allan Kardec nos propôs estudar em 10 aspectos. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de conservação, de destruição, a lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade, enfim, todos aqueles 10 aspectos. Quando nós vencemos um vício e atendemos aos preceitos dessas leis, nós somos felizes. É isso que os espíritos dizem. O homem só é infeliz quando se afasta da lei divina. Então, esta felicidade sentida quando o trabalho na vinha ocorre, não importa se isto foi lá no início ou se foi agora. Porque o denário, o retorno que a alma recebe, ela é a mesma. Se eu conseguir trabalhar a minha vinha interior depois de 22 séculos, no mínimo, de existências sucessivas, o denário que eu vou receber é a felicidade. E ela é igual àquele que conseguiu esse denário lá nas suas primeiras reencarnações. A minha satisfação interior, e esse é o denário, é a felicidade, é o caráter do homem de bem. Ele é valioso, ele tem o mesmo valor para todos. Então é por isto que Jesus traz esta lição, até para nos estimular. Se ainda hoje eu não consegui cultivar adequadamente a minha vinha interior, ou se eu estou fazendo algum trabalho de liderança na vinha exterior e ele não está bom ainda, não importa. Eu comece o trabalho agora, nesta hora. E quando eu terminar esse trabalho, o meu denário está assegurado. Então é bem importante nós entendermos também o que é o trabalho da última hora. Porque na explicação, os benfeitores amigos vão nos dizer: bons espíritas, sois todos trabalhadores da última hora. Qual é a última hora? A última hora é essa. É a hora que nós estamos vivendo. Se a gente não sabe, a última hora é a hora que vai acabar o meu trabalho. Não, eu não sei quando vai ser. A última hora, para nós, é a hora presente. Então, trabalhadores da última hora, somos os bons espíritas. E aí alguém vai dizer, mas será que nós somos bons espíritas? Basta que a gente olhe a conceituação do que é ser um bom espírita e passe a nossa atitude por esse crivo. Os bons espíritas são aqueles que se esforçam para domar as suas inclinações más. Então, a pergunta que se faz: temos inclinações más? Aí cada um tem que responder por si. Não é temos, a gente não responde pelos outros. Eu tenho inclinações más. Então, metade da assertiva, na metade da assertiva eu me inseri. Vamos ver na outra. Faço esforço para domar essas más inclinações? Faço. Esforço
para domar as más inclinações? Faço. Há momentos em que o meu esforço será suficiente. E há momentos em que não. E há momentos em que eu não vou fazer. Mas estou determinada a fazê-lo. Então, sou bom espírita. É importante nos assumirmos como aqueles que têm inclinações más, mas que se esforçam para domá-las. E esses são os trabalhadores desta hora. O nosso grande trabalho é esse. É não arrefecermos no esforço. E não arrefecer no esforço significa não desistir. Quantas vezes nós estamos empenhados em trabalhos, em atividades, que, ao mesmo tempo que cultivam a nossa vinha interior, também cultivam a vinha exterior. Porque uma coisa não convive, não sobrevive sem a outra. Eu estou fazendo um trabalho na vinha exterior, seja na família, seja na comunidade, seja na família espírita, no centro espírita, na USE, isto está passando pelo filtro do trabalho interior que eu faço. Porque quando eu tenho que gerir um conflito, quando eu tenho que me conter diante de uma contrariedade, quando eu tenho que trabalhar com a incompreensão, com a intolerância, eu estou trabalhando as minhas virtudes também. E aí é importante saber, esta é a 1/10, esta é a última hora. E é preciso sustentar o trabalho na última hora. A última hora é a mais difícil, que é a hora que a gente está cansado. É a hora em que a gente já se devotou, já se abnegou muito. Muitos trabalhadores caem na última hora. Desistem na última hora. Então é importante nós sabermos que esta hora está próxima de recebermos o denário, a satisfação, a felicidade, a consciência do dever cumprido. E aí nós precisamos prosseguir. Como diz, né, o apóstolo Paulo, erguer os joelhos desconjuntados e continuarmos. Porque se nós pararmos, a gente quebra a sequência da disciplina. E sem a perseverança, o homem do passado não se transforma no homem do futuro. Sem a perseverança, os trabalhos não são concretizados e a vinha não fica cultivada. Toda vez que a gente pensar em parar, pensemos, se eu parar, o trabalho fica melhor. Se eu parar, as coisas ficam melhores. As dificuldades serão vencidas com a minha desistência. Então, manter a tarefa da última hora é estoicismo, é devotamento, é abnegação, é a chancela de que verdadeiramente nós somos servidores do Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, este é um momento decisivo para nós. Se nós temos alguma incerteza, se nós estamos com algum cansaço,
com alguma mágoa, com algum ressentimento, com alguma desilusão. Vamos pensar nesse denário que nós ajustamos com o Mestre Jesus, com o cuidador da vinha. Vamos respirar fundo. Vamos buscar nas forças da oração, no manancial energético da presença dos nossos benfeitores amigos. Todos nós temos os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos familiares. Vamos buscar neles este arrimo, este amparo, e vamos continuar, para que no final do dia, das nossas existências, quando o sol de mais uma encarnação estiver se pondo para nós, quando a cortina da imortalidade se abrir, a gente receba o denário, esta moeda especial, que na bela analogia dos gregos era colocada sobre os olhos daqueles que partiam na barca de Caronte. E aí nós atravessaremos o rio da imortalidade, com a consciência tranquila, que trabalhamos com fé, com esperança, com dedicação, nas vinhas que o nosso Pai nos deu a cultivar. Que Jesus abençoe a todos.